Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Café com os Cordeiros. Meu nome é João Vinícius Cordeiro e aqui meu irmão João Vitor Cordeiro. E esse é um podcast, um programa que vem revolucionar a forma de fazer entretenimento em Pojuca e região metropolitana, trazendo aqui diversas personalidades do mundo jurídico e principalmente da política, desde ativistas políticos, pré-candidatos e candidatos. E hoje nós temos a honra de ter aqui como convidado o candidato a vereador de Pojuca, Lucas Medeiros. O candidato a vereador mais jovem, diga-se de passagem, mas nem por isso menos experiente. Então a gente começa aqui conversando com o Lucas. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, João Vitor, muito obrigado, João Vinícius. É um prazer, é uma honra estar aqui presente, tendo esse bate-papo com vocês. Lucas, a gente já te introduziu assim desse jeito porque a gente sabe que tua história vem de berço, né? Vem do convívio com teus pais. Então eu queria que tu falasse pra gente assim, quem são seus pais, quem não conhece, né, para a sociedade que não conhece, e qual foi a importância deles na tua escolha? João, minha mãe, ela é médica, ela é pediatra já há mais de 20 anos. Então ela sempre gostou de cuidar da população, sempre gostou de cuidar do povo, principalmente das nossas crianças, por ela ser pediatra. Meu pai sempre foi um entusiasta de eventos, meu pai também muito carismático, muito popular. Então eu cresci dessa maneira, eu cresci dessa forma. Tanto meu pai quanto minha mãe sempre amaram política, tanto municipal, quanto estadual, quanto a nível federal. Sempre que tinha eleição, por exemplo, presidencial, a gente tinha inúmeros debates lá em casa entre nós três, nós quatro, junto com a minha irmã. Minha irmã hoje já não gosta tanto de política, não. Acho que está mais no meu sangue do que no dela. Mas eu sempre fui apaixonado por isso. A gente sempre debateu, a gente sempre discordou em alguns pontos, sempre concordou com alguns pontos. E isso foi muito importante para o meu crescimento como pessoa sociável e como pessoa política. Hoje, como candidato, eu enxergo que eu tenho, sim, muitas coisas para fazer dentro da nossa Câmara Municipal de Pojuca, principalmente para a gente aumentar a representatividade jovem, que hoje não existe, infelizmente. Mas tanto minha mãe quanto meu pai têm um papel fundamental nesse quesito de eu amar política. Cada um faz o que ama, né? E hoje, nessa minha jornada de pré-campanha e agora campanha, eu me identifiquei muito. Eu amo estar sempre conversando com a população, entendendo os anseios e montando projetos a partir daí. Porque a gente sabe que o diálogo, ele deve preceder a política. E uma boa política deve ser feita através do diálogo. E a gente vive numa democracia. Então esse diálogo tem que ser com quem? Com o povo. Então, meu pai e minha mãe têm sim um papel fundamental por eu amar política. Por eles sempre me incentivarem a pesquisar, a buscar, a entender o que é um projeto de lei, a entender o que é uma lei, a entender o que é um poder judiciário, a entender o que é um poder legislativo, a entender o que é um poder executivo e suas diferenças, mas que no final tudo se junta e encaixa nessa sociedade que a gente vive hoje. Mas indo um pouquinho mais pro começo, vamos lá. A infância de Lucas Medeiros, onde foi, como foi o seu crescimento, não é porque a gente se torna, quando a gente vai crescendo, né, a gente tem como referência sempre a nossa infância, nossos pais, nossos mestres, professores, nossas figuras ali que fazem a gente ser nossas inspirações, na verdade. E como é que foi esse começo, Lucas, a tua infância, onde é que foi, como foi todo esse início? A minha infância, ela foi super tranquila. Desde quando eu brincava até quando eu estudava. Eu estudava muito. Sempre amei estudar, graças a Deus. Sempre tive uma facilidade na escola, tudo isso. E sempre gostei muito de fazer amizades. Então, minha infância foi pautada basicamente brincando na rua, jogando bola. Eu amava fazer esporte, amava natação, amava Muay Thai. Era um sonho meu fazer musculação quando criança, mas mamãe não deixava. Mas ela não deixava, porque eu sempre era muito curioso, eu sempre gostei muito de me desafiar. Vamos supor que eu aguento um peso de 1, eu pegava 10. Então, o risco de eu me machucar era muito grande, né?
E sempre fui assim, eu sempre gostei de me desafiar. Às vezes jogando bola eu tinha que acertar um, eu gostava de treinar 10 para acertar um. Então, eu sempre fui curioso, eu sempre gostei de pesquisar, sempre gostei de brincar, de fazer amizades. E eu, graças a Deus, tenho amizades que eu fiz na infância que eu levo até hoje. Que é uma amizade saudável, mas minha infância foi muito boa, muito boa. Eu tenho memórias apenas positivas. Eu lembro uma vez, por exemplo, eu estava na praça do skate, papai me ensinando a andar de bicicleta. Eu peguei a bicicleta, aí eu ia sozinho, andando assim devagarzinho. Aí eu não conseguia aprender. Aí eu fiquei bem uma semana tentando aprender sozinho. Aí o papai falou, bora ali na praça do skate, eu vou ensinar tu. Aí eu subi na bicicleta, ele falou, olha pra frente e se equilibra. Aí me empurrou. Aí eu aprendi. Caí umas 2 vezes, ralei o joelho e tal, normal, o cotovelo, é normal. Mas aprendi. Então, tanto meu pai quanto minha mãe, eles sempre tiveram a cultura de me mostrar o caminho. Mas eles mostram. Mas daí pra frente é com você. E quem influenciou essa tua decisão de entrar na política? Tu já tinha esse sonho também criança ou não? Eu me apaixonei, na verdade, por política de verdade, quando eu tinha 6 anos, na campanha de Romero para prefeito. Meu pai muito envolvido, minha mãe também, eu sempre saía por aí com eles, sempre gostava de conversar, aí ali comer uma pipoca com um, aí conversava com o outro, aquela emoção, aquela Aquele empolgação, contato com as pessoas, aquele né, Lucas? contato com as pessoas, isso para mim sempre foi muito importante. Mas eu era muito pequeno. Aí quando foi agora, em 2022, na campanha para deputado, a gente correndo atrás de voto para Romerinho, Sim. aí foi quando eu falei, caramba, eu amo isso. Eu amo isso e eu quero isso para minha vida. Então, a partir daí a gente começou uma pré-campanha. Eu ainda um pouco inexperiente, porque eu tinha 16 anos. Aí a gente conversando. Eu entendi alguns anseios da população. Eu entendi algumas coisas que alguns vereadores de hoje da gente, infelizmente, fazem, que não condiz necessariamente com a forma que a política deve ser feita. Então, é isso que a gente prega. É justamente um novo jeito de se fazer política aqui dentro de Ipojuca, a princípio. Você é o candidato mais jovem de Ipojuca, não é? E, se teus anseios derem certo, o vereador mais jovem da história de Ipojuca. E o que é que significa para você, Lucas, representar essa juventude na política municipal? João, é um peso muito grande, pois hoje a gente sabe que grande parte do eleitorado de Ipojuca é jovem, mas não só de Ipojuca, do Brasil. Então, de um tempo para cá, há uma tendência, há uma crescente muito forte do jovem na política, que antes a gente não via isso, né? Nós 3 aqui somos jovens e a gente entende o poder da nossa fala, o poder de tudo que sai da nossa boca e como isso vai impactar diretamente no povo. Então, hoje é um peso muito grande. Se Deus quiser, quando a gente for eleito, de representar o jovem. Mas não só o jovem, representar toda a população. Os jovens de 0 a 150 anos que a gente vai representar. Um vereador, ele não legisla só pro distrito dele, só pro engenho dele, não. Ele legisla para todo Ipojuca. Ele não legisla só para quem votou nele, não. Ele legisla para toda a população. E ele tem que pensar em fazer projetos de lei, fazer algumas emendas que vão beneficiar toda a população. Então a gente vai trabalhar muito em cima disso, mas com foco, com ênfase na profissionalização do jovem, em como a gente vai trazer o jovem para o meio político. Porque isso é muito importante que você como jovem se envolva na política, porque você tem um peso e um valor muito grande. Muito grande. Mas eu sinto essa responsabilidade. Como o candidato mais novo da história de Ipojuca, eu sinto que eu carrego hoje não só o meu sonho, o sonho de milhares de jovens, o sonho de milhares de pessoas adultas e o sonho de muitos idosos junto comigo. Um sonho de renovação dentro da Câmara. E esse novo jeito de fazer política que você fala, concretamente, o que significa? João, a política ela deve ser feita pautada no diálogo. Eu tenho um plano de fazer um mandato participativo.
eu tenho um plano de fazer um mandato com escutas populares nos distritos e nos engenhos. Claro que isso vai demandar muito trabalho, isso vai demandar muito esforço da minha parte e da parte da minha equipe. Mas a minha equipe já está orientada a isso, João. A quando ganhar, não se esconder de ninguém. Isso é o principal. Isso é o que todo representante do povo devia fazer. Ganhar e não se esconder. Então, esse é um compromisso meu junto com a população. Então, esse novo jeito de fazer política que eu carrego por onde eu ando é um jeito pautado no diálogo, é um jeito pautado na conversa e é um jeito pautado numa discussão saudável para entender o que a gente pode fazer para efetivamente melhorar a vida da população. E se Deus quiser, a gente chegando lá, a gente vai ter muito trabalho. O pessoal deve entender que quando alguém ganha numa eleição, quando alguém está ocupando um cargo eletivo, é a partir daí que o trabalho continua. Não é a partir daí que o trabalho para e só volta nas próximas eleições, não. O trabalho tem que continuar. Então, é esse um novo jeito de fazer política, que não deveria ser novo. Deveria ser o jeito tradicional de fazer política. Mas hoje, infelizmente, aqui dentro de Ipojuca isso não acontece. Deveria ser o jeito certo, né? Deveria ser o jeito certo de fazer política. Eu posso até trocar de um novo jeito de fazer política para o jeito certo de fazer política. Certo. E Lucas, nessas tuas caminhadas, nas tuas reuniões, nessas tuas andanças aí pelo município de Ipojuca, o que é que tu mais tem sentido nessa tua conversa com o povo? Dos anseios, das demandas, o que é que o povo realmente, quando fala contigo, o que é que eles realmente querem? João, cada pessoa pensa de uma forma diferente. Cada cabeça é um mundo. Mas quando a gente pega e junta tudo, o que o povo espera de um vereador? Que ache esse vereador quando precisar. Não para quando precisar de nada financeiro, nem nada desse gênero, não. Que ache um vereador para quando precisar debater uma ideia. Que ache um vereador para quando precisar debater um projeto. Que ache um vereador para construir junto com a população um projeto de lei que vai beneficiar a população em si. Que ache um vereador para fazer alguma alteraçãozinha na lei orgânica. Mas, infelizmente, a população não acha. O principal medo da população hoje é não achar o seu candidato depois. Infelizmente. Então, já serve até para responder um pouco da pergunta anterior. Esse é o novo jeito de fazer política, que se Deus quiser a gente vai pôr em prática aqui dentro de Ipojuca. E eu espero que a gente consiga realmente fazer uma onda de mudança dentro da população ipojucana, para que a população se conscientize que um voto faz toda a diferença. Muito bom mesmo. E Lucas, dentre todo esse teu escopo de mudança, de visão que a Câmara de Vereadores precisa de uma renovação, quais são teus principais projetos? O que você tem em mente? Devem ter vários, logicamente, mas assim, o que um ou dois aí que você poderia enfatizar que você, sendo eleito, levaria para a Câmara de Vereadores como projeto para beneficiar a população do povo de Ipojuca? João, igual tu comentou, a gente tem inúmeros projetos, inúmeros mesmo. Se eu falar todos que estão na minha mente, no papel aqui tem um bocado, no celular. Mas se eu falar todos que estão na minha mente, eu acredito que esse podcast vai ter umas 7 horas de duração. Mas, igual você disse, eu vou pontuar alguns dos meus principais. João, Ipojuca hoje é uma cidade riquíssima, graças a Deus, na biodiversidade e nas belezas naturais. Então, a gente não pode ignorar hoje que o turismo é grande parte da nossa fonte de renda. Então, a gente precisa voltar um pouco os olhos para o turismo também, para atrair mais turistas e aumentar nossa renda. Então, isso é um raciocínio simples. A gente tem projetos também voltados para a criação de novas rotas de turismo rural, beneficiando assim os nossos moradores dos engenhos, que temos muitos engenhos, cerca de 70, 72, se eu não me engano. 72 engenhos. Então, grande parte da nossa população hoje é rural, mais do que 25%.
se eu não me engano. Mais de 20% do eleitorado da gente é rural. Então, a gente tem que fazer com que esse ponto forte da gente, que é o turismo, chegue também nos locais de engenhos da gente. Como? A gente tem, igual eu comecei, a gente tem uma beleza natural, meu irmão, muito linda. A gente tem manguezais a serem explorados, a gente tem cachoeiras a serem exploradas. A gente hoje tem um potencial para um turismo rural, um turismo sustentável enorme, enorme. Fazendo assim que a população dos engenhos se beneficie disso também e consiga gerar uma renda extra. E esse dinheiro vai circular aqui. Meu principal projeto é fazer com que o turista gaste o dinheiro dele aqui, dentro do nosso município, e que circule dentro do nosso município, fazendo assim com que aumente a nossa receita. Como município, que graças a Deus hoje já é bastante, mas a gente precisa aumentar. Para quê? Para que sejam construídas mais escolas, para que sejam construídas mais creches, para que sejam construídas mais um postinho, mais uma policlínica, para que seja acrescentado mais alguma coisa. Então, é necessário com que a gente aumente nossa receita. E hoje a gente tem um potencial de turismo enorme. Então, a gente vai bater muito forte em cima disso. A gente tem projeto também para implantação de alguns banheiros inteligentes dentro do nosso calçadão, dentro da nossa vila de Porto de Galinhas. Que hoje já existe, por exemplo, o banheiro autolimpante, por exemplo, em Balneário Camboriú. Interessante. Interessantíssimo seria a gente trazer ele para cá. É algo com que os turistas vão até tirar foto. Porque é interessante, você não vê isso em todo local. E a gente tem capacidade, tem como trazer isso para cá. A gente tem projetos também para capacitação dos nossos vendedores ambulantes, para capacitação, muitas vezes, dos nossos recepcionistas. Projetos como dar aula de inglês, dar aula de espanhol. Projetos como dar uma aula de oratória para esse pessoal, para que sejam mais assertivos na comunicação. Fazendo dessa maneira, vendam mais. Então, e gere mais renda para cá e gere mais emprego. Dado teu vínculo familiar, tem algum projeto para a saúde? Tem. A gente hoje, eu escuto bastante mamãe. A gente, hoje, eu bato muito nessa questão do farmacêutico. Hoje o nosso farmacêutico, ele tem como fazer, tem como prescrever muitos remédios. Hoje o nosso farmacêutico pode prescrever até anticoncepcional. Então, a farmácia clínica, a implantação da farmácia clínica aqui dentro do nosso município ia melhorar e muito a questão do atendimento, a questão da fila de espera para um médico, porque muitas vezes os próprios farmacêuticos eles podem exercer essa função. Ia desafogar muito, por exemplo, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem também. A gente tem um projeto também para implantação de podologia para pessoa idosa e para pessoa diabética aqui dentro do nosso município de Ipojuca. Podologia, como é que funciona isso? Podologia é como se fosse uma especialidade da pessoa que cuida do pé. Pés, né? Dos pés. Da pessoa que cuida do corte das unhas. E isso para pessoa idosa e para pessoa diabética é importantíssimo. A gente tem um projeto de implantação de podologia dentro da rede pública, fazendo dessa maneira que a gente melhore e muito a qualidade de vida da pessoa diabética e da pessoa idosa. A gente tem inúmeros projetos também, fugindo um pouco de saúde, a gente tem inúmeros projetos também voltados para o incentivo do artesanato para a pessoa idosa e para a dona de casa, gerando assim mais renda para dentro de casa. E a pessoa idosa, a gente sabe que é quem tem mais cacau, já aposentado. Qualquer renda extra que essa pessoa idosa vai fazer, que os nossos idosos vão fazer, com certeza vai ser 90% convertido nos netos, nos filhos. Além de ser uma ocupação, né? Além de ser uma ocupação, João. A gente precisa ocupar os nossos idosos também. Se sentirem úteis, né? Nessa questão de se sentirem úteis. A gente tem inúmeros projetos também para a criação de atividades físicas para a pessoa idosa. Por exemplo, natação, que hoje, infelizmente, dentro do nosso município não tem, mas a gente pode fazer chegando lá, se Deus quiser. Então, a gente tem inúmeros projetos nesse sentido. Mas pode continuar, senão vai... Lucas, à vontade. Assim, a gente sabe, né? Passar aqui 7 horas falando de projeto, né? Mas a gente sabe que o vereador também, ele tem muito uma conexão com o executivo, né? Querendo ou não, o vereador, ele está ali junto com o executivo trabalhando. Ele faz indicação, ele faz o projeto de lei, mas o executivo...
é ele quem, de fato, executa, é ele quem faz. E um bom relacionamento do vereador com o executivo faz com que ele tenha uma atuação muito maior, né, mais brilhante lá dentro. E hoje a gente tem uma prefeita, que é a prefeita Célia Salles, que tem uma candidata. Né, tem uma candidata que representa essa continuidade dela, a continuidade de uma mudança que se iniciou lá em 2017, se confirmou em 2020 e agora a Célia pretende manter isso. E ao longo dessa nossa caminhada da política, a gente que é jovem, a gente tem uma tendência muito grande da juventude de não lembrar do passado. E muita gente que está dando o primeiro voto hoje vai dar o primeiro voto a vereador, buscando a renovação na Câmara por uma dificuldade de não se sentirem representados, mas também vão dar voto para o executivo, para prefeito ou prefeita. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Lucas, uma mensagem para essa juventude que sente na Câmara uma ausência de representatividade, sim, que a gente sabe que a juventude sente, e que quer ver no executivo também a continuidade do progresso. João, igual você disse, um bom relacionamento do poder executivo com o poder legislativo é essencial para que a cidade rode redondinha, para que as engrenagens rodem. E hoje, João, política é lado. E o nosso lado aqui hoje é a Dilma Lacerda, para dar continuidade a esse trabalho de Célia. Eu acredito fortemente que ela vai conseguir sim dar continuidade a todo esse trabalho lindo que Célia fez durante esses 8 anos de mandato. Por exemplo, hoje temos inúmeras ruas que foram saneadas e calçadas dentro da gestão de Célia. Hoje, Célia conseguiu executar, através da Secretaria de Saúde, junto com a infraestrutura, academias da saúde, por exemplo, em Nossa Senhora do Ó e em Ipojuca, que antes não tinham. Célia já deu a ordem de serviço, por exemplo, a criação de um centro cirúrgico atrás do Carosita Brito, em Nossa Senhora do Ó. Célia fez a Praça dos Bugueiros, um local onde os bugueiros eles conseguem descansar e grande parte da nossa economia roda por conta dos nossos bugueiros. Então é uma classe também que deve ser extremamente bem valorizada, igual Célia valorizou. Então, João, é importantíssimo que um executivo ande junto com o legislativo. E para dar continuidade a todo esse trabalho, a Dilma Lacerda na cabeça. É 11, papai. Não tem como correr disso. E a gente acredita fortemente que a Dilma vai continuar sim dando continuidade a todo esse trabalho e que a Dilma vai fazer um trabalho ainda mais bonito do que o de Célia. É desafiador, porque Célia fez um trabalho lindo. Mas igual uma mãe cria um filho, a mãe cria o filho esperando que o filho seja mais inteligente que a mãe, que o filho seja mais educado que a mãe, que seja melhor. Uma mãe quer o melhor para o seu filho. E Célia quer o melhor para o povo ipojucano. E Célia, junto conosco, a gente acredita que o melhor para Ipojuca hoje é a Dilma Lacerda. Antes da gente finalizar o programa, já está no fim, teve muito conflito quando você disse eu quero ser, ou eles sempre te apoiaram desde o começo? João, não teve conflito, não houve conflito. Houve, na verdade, alguns diálogos. Como assim? Tanto meu pai quanto minha mãe, meu filho, pelo amor de Deus, é muito estresse, é muita coisa. Eu hoje sinto uma cobrança porque eu represento milhares de sonhos. Eu não represento só meu sonho, igual eu disse, eu represento milhares de sonhos. E hoje, sem estar na cadeira, eu sinto uma cobrança enorme dessas pessoas. Claro que com o passar do tempo você vai aprendendo a administrar tudo isso e hoje a gente leva de letra. Mas no início não era assim. Eu, quando comecei aos 16 anos, como todo mundo aqui já foi que é adulto, já foi adolescente um dia, são muitos conflitos que você já vive por ser adolescente. E quando você entra na política, você começa a conhecer outros mundos, outras realidades totalmente diferentes, que muitas vezes você não conhecia. Eu não falo realidade financeira, eu não falo de realidade de mundo, eu falo de realidade psicológica. São muitos mundos que você entra em contato. Então é muito interessante isso. Eu tinha vontade também de ser psicólogo, porque eu acredito que através da psicologia a gente consiga resolver inúmeros conflitos, inúmeros traumas de infância, por exemplo, que muitas pessoas hoje carregam. Seja alguns traumas de alguma promessa de um vereador que prometeu para a mãe da pessoa quando ela era pequena alguma coisa e não cumpriu.
como eu já vi diversas vezes, aí a pessoa já fica traumatizada com política. Já não quer mais saber de política. Mas política é justamente isso, João, é você confiar. É igual no relacionamento. Quando você se permite entrar no relacionamento, você está lidando diretamente com outra pessoa, outro mundo. Mas você tem que confiar nessa pessoa, você tem que confiar nessa outra cabeça, porque é dois que viram um quando se casam. E essa pessoa, vamos supor, você está dentro de um relacionamento, a mulher vai lá e bota um chifre em tu. Mas aí você vai se travar de todos os relacionamentos? Não, você tem que escolher confiar em outro novamente. E esse processo dessa confiança, essa quebra de confiança que muitos vereadores já fizeram com a população, é um dos meus principais desafios. É fazer o povo entender que eu quero trabalhar. O que eu quero é representar toda uma população ipojucana. E eu quero carregar não só o meu sonho, mas o sonho de muita gente que hoje eu carrego para dentro daquela Câmara. E eu quero fazer a diferença para a população. Lucas, se alguém tem dúvida hoje, não é porque a gente tem muitos eleitores e várias pessoas vão nos ouvir e nos ver. Se alguém tem dúvida hoje entre um candidato e você, ou tinha dúvida ainda se iria votar, porque tem muitas pessoas descrentes na política ainda, o que é que você falaria para essa pessoa que tem dúvida principalmente entre um candidato e você? Eu falaria para essa pessoa, primeiramente, me seguir no meu Instagram, lucas.medeirosof. Lá a gente vai compartilhar grande parte do meu trabalho, grande parte da minha trajetória como candidato. E durante a minha pré-campanha, João, eu topei com muitas pessoas descrentes na política. E para essas pessoas, eu peço um voto de confiança. Claro, cada caso é um caso. Tem gente que a gente tem que ter uma abordagem, tem gente que a gente tem que ter outro tipo de abordagem. Mas, no geral, eu peço um voto de confiança. Tem gente que já votou em 10 vereadores e ainda está descrente, não teve sorte com nenhum. Eu faço, rapaz, tu já votasse em 10. O que é mais um aí para quem já votou em 10? Me dê esse voto de confiança. Se eu não fizer, você troca, vota em outro, na próxima. Porque o povo tem esse poder. Pela democracia é dado esse poder ao povo, o poder do voto, o poder de escolha. A democracia nada mais é do que, se você pegar em tese, é o governo do povo. Então, o povo deve ser soberano. Hoje, como a nossa população é muito grande, não dá para se ter mais aquela democracia direta. Não, tem que ser aquela democracia representativa. Porque imagina aí, 88 mil pessoas discutindo, escolhendo alguma coisa, escolhendo um projeto. É verdade. Daqui que você fosse ouvir cada uma das 88 mil. E é por isso que as pessoas têm que eleger seus representantes e ter essa confiança, né? Essa relação de confiança do eleitor com o candidato é o essencial na política, né, Lucas? E, infelizmente, ao longo desse... A gente sabe que ao longo tem muitos vereadores que não cumprem e geram essa desconfiança. Mas a política é o dia a dia da gente. É a saúde, é a educação, é a segurança, é o emprego, é a renda. E ter esse voto de confiança é confiar o futuro do nosso município em alguém. Com certeza. Não é? E pelo que você se mostrou aqui, não seria mais seria diferente. Você falou não um novo jeito de fazer política, mas é o jeito certo de fazer política. Né, Lucas? E a gente já caminhando para o final do nosso programa, eu queria te perguntar, né, qual é a sua visão de futuro para Ipojuca? Seja como vereador ou outros anseios que você possa ter. Qual a tua visão de futuro para o nosso município de Ipojuca? João, minha visão de futuro para Ipojuca me perdoe Recife, mas é Ipojuca no topo. Ipojuca em primeiro lugar de Pernambuco. Seja em educação, seja em saúde, seja em turismo, seja em economia, seja no que for. Ipojuca tem potencial para estar no topo hoje de Pernambuco. Não só de Pernambuco, mas do Brasil. Porto de Galinha já foi eleita, se eu não me engano, mais do que 8 vezes a praia mais bonita do Brasil. E inúmeras vezes também o destino mais procurado, por exemplo, nos finais de ano ou em alguns feriadões. Então a gente tem potencial sim para ser o topo. O meu sonho hoje é ver Ipojuca no topo. O meu sonho hoje é que, me perdoe quem tem o que eu vou citar, mas o meu sonho hoje é que Ipojuca não precise mais ter escolas particulares, hospitais particulares ou clínicas particulares,
porque o meu sonho é ver que tudo público funcione, e funcione bem, e atenda todo mundo com qualidade e dignidade, que é o que o povo ipojucano merece. Então, o meu sonho para Ipojuca é esse, João. E vou voltar um pouquinho. Papai e mamãe, eles nunca discutiram comigo em relação a isso. Eles só tinham medo, tinham anseios, porque eu acho que a pessoa como pai, a pessoa como mãe se preocupa com o filho. E era mais uma preocupação, aquele cuidado. Mas quando eles viram que o meu sonho era esse, de fazer o bem pro povo ipojucano, de trabalhar junto com o povo, eles me apoiam totalmente. Hoje a gente faz uma política que eu digo que é uma política dividida em três, uma campanha dividida em três. Eu faço... Como assim? Eu faço reuniões, mamãe faz reuniões, papai faz reuniões. Mamãe escuta o povo de um lado, papai escuta o povo de um lado, eu escuto o povo de um lado. E a gente junta essas linhas de raciocínio. Então, dentro de um mandato participativo, dentro do que eu acredito que seja um jeito certo de se fazer política, deve ser pautado sempre no diálogo e na discussão saudável de algumas ideias, para que a gente chegue no certo, para que a gente chegue no equilíbrio. Mas é isso aí mesmo. Tá ótimo. Ótimo, Lucas. Lucas, a gente está chegando já nos momentos finais e a gente tem um quadro chamado Pingado. São respostas curtas que você pode dar para as nossas perguntas. E a primeira é essa. Quem você acha que não merece vencer as eleições? Quem o povo não quiser. Porque hoje, é igual eu disse, a gente vive numa democracia, onde o povo tem que ser soberano. Eu acredito que merece ganhar as eleições quem trabalha e quem o povo quer. Quem deve ser soberano dentro de uma democracia é o povo. Então merece ganhar as eleições quem o povo quer. E merece perder as eleições quem o povo não quer. Mas o que a gente tem que fazer? Qual é o nosso papel? Conscientizar a população. Não em quem votar, mas para que vote de uma maneira consciente. Cada um tem seus ideais, cada um escolhe seus representantes, sim. Mas que a população entenda que o preço de um voto vendido normalmente é 3 anos e 9 meses de abandono. E que tanto eu quanto a Dilma, a gente não vem só para ser político, não. A gente vem para ser amigo do povo. A gente vem para estar lado a lado com a população. Tanto eu quanto a Dilma temos esse compromisso. Lucas, a gente agradece, tá, por você ter vindo aqui no nosso podcast. A gente se sente honrado por você ter vindo aqui como candidato a vereador mais jovem do município de Ipojuca. Tá? A gente pede que você siga nossas redes sociais, o nosso Instagram, Café com os Cordeiros, nosso canal do YouTube também, para acompanhar entrevistas como essa com o nosso candidato a vereador, outros candidatos que virão aqui e diversas outras personalidades que vão passar no nosso programa. João. Lucas, foi um prazer ter você aqui conosco e seu entusiasmo e sua força de vontade são inspiradores. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também a João pela oportunidade da gente estar aqui hoje. Foi muito bom esse bate-papo, foi uma experiência riquíssima para mim. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final conosco, que participaram de alguma troca de ideias, de alguma troca de informações que a gente teve aqui. E eu peço para que me dê esse voto de confiança. Dia 6 de outubro, 55111. Esqueça esse número não. Lucas Medeiros na cabeça. 55111. Me dê esse voto de confiança, porque o que eu quero é efetivamente trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero mostrar serviço. Sabe quando você tem aquele seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade, você quer aquela sua primeira oportunidade para trabalhar, para mostrar serviço para o patrão, e o meu patrão, se Deus quiser, vão ser vocês. O meu patrão vai ser o povo. E o que eu peço é esse voto de confiança. Me dê esse voto de confiança. 55111, esqueça não. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. Chegamos ao fim. Fiquem com Deus. Chegamos ao fim, mais um Café com os Cordeiros. E aqui você sempre pode tomar um cafezinho com a gente. Até mais.